verificando a conexão. Estamos quase prontos para mais uma live. A live dessa terça-feira, dia 7/7/2020. Vamos aí aguardando. Irmã Eliana, essa bênção que sempre é assídua, presente. Terezinha, seja bem-vinda, minha querida irmã. Essa Eliana é uma bênção. Só Jesus na causa dela, mas tá tudo dando certo, né? Não é isso, Terezinha? Bênção de Deus. Como é que tá as coisas aí? Tá tudo tranquilo aí, né? Pronto. Chegou aí o meu parceiro, amigo, irmão e cunhado, G6. Seja bem-vindo, meu querido, para mais uma vez estar conosco nessa noite, na transmissão dessa live, que é de muita importância para nós estarmos unidos, mantermos essa comunhão, essa interação por meio desse canal aqui no Instagram. É um meio muito importante para nós estarmos juntos, né? Deixa os demais irmãos ir chegando aí. Sarita, seja bem-vindo. Sara é uma bênção. Aí, de forma profética, ela tem compreendido muita verdade. E essa verdade tem impactado o coração de Sara. Shirley, como é que tá, né? E Sara tem essa disposição para estar aprendendo. E é por isso que queremos nessa noite agradecer a todos, né? Cleia, seja todos bem-vindos. Cleia ontem completou 2 anos de casada, né? Queremos agradecer a Deus pela sua vida e pela vida do Denner e dessa família abençoada aí, constituída, e que está sendo edificada pela palavra, essa palavra transformadora, essa palavra que tem transformado as nossas vidas. Todos sejam bem-vindos nessa noite para mais uma live, né, que é de muito importante para nós. Sejam todos bem-vindos nessa noite e estarmos aqui juntos para aprendermos um pouco da palavra, para juntos podermos caminhar junto a o firmar do conhecimento esclarecedor da palavra de Deus. Eu vou tentar fixar o tema, mas é porque dá um pouquinho de trabalho, sabe? Fixar esse tema aqui dá um bocadinho de trabalho. E às vezes eu nem gosto. Porque meu celular, a tela não traz uma sensibilidade e não consigo firmar aqui ele colocado. Deixa ele sem o fixar do tema, né? Eu não sei se alguém digitar aí, mas não, só eu que tenho que fixar. Essas dificuldades, né, da tecnologia, às vezes nos dificultando. Mas graças a Deus que tem nos dado a vitória por intermédio do Senhor Jesus Cristo, que nós mais uma vez estamos juntos, né? Hoje conversei com o pastor Alexandre sobre alguns aspectos da nossa live da sexta-feira e ele me pontuou algo que é interessante. Como nós estamos iniciando, haja vista que já temos um tempo,
Mas porém hoje, com esse sentimento assim que está nos entranhando, de hoje estar agregado de forma direta mesmo ao Ministério de Volta à Palavra, nós precisamos tratar alguns pontos. E ele me chamou a atenção disso, que não iria fixar um tema, mas iria deixar uma live aberta para que nós possamos tratar de alguns temas voltados ao pensamento do Ministério de Volta à Palavra e sobre as nossas dúvidas, aquelas que nós temos. E aí eu optei em depois falar com os irmãos sobre essas dúvidas. Não é tema geral. Já chamo a atenção de vocês, não é tema geral, como às vezes tem muita dúvida, o que é morte, esses temas geral que necessita de um aprofundamento maior. Mas alguns temas, segundo o dízimo, batismo com o Espírito Santo, batismo nas águas, essas dúvidas. O cão tá difícil aqui, eu estou tentando pensar de alguma forma para poder trabalhar a questão desses a produção tá ali meio cansada ali, a produção tá difícil hoje, mas mas vamos tocando nosso barquinho aqui mesmo assim, com esse cão lá no fundo perturbando, mas vamos indo aí. Hoje temos um tema que é interessante, um tema muito importante que deve ser compreendido, porque é a base para nós caminharmos nessa fé que nos projeta para um esclarecimento posterior. Essa base precisa ser bastante compreendida. E nós propomos um tema que é interessante e muito necessário e importante ser compreendido, que é a questão do livre-arbítrio. Se o mal ocasionou na nossa humanidade, se o mal que ocasionou na humanidade toda essa consequência que nós hoje presenciamos, é fruto do livre-arbítrio do homem. Para que nós compreendamos isso, esse questionamento que nos fazemos a partir desse ponto, dessa propositura de questão, precisamos compreender duas nuances aqui. O que seria o mal, com a sua origem, da onde ele originou-se, e a questão do livre-arbítrio. São dois pontos que, em conjuntos compreendidos, vamos ter a resolução dessa questão que muito tempo vem sendo questionada, é alvo de muita busca, de compreensão. Nós temos uma base a qual nós estávamos... Esse cachorro hoje tá só Jesus na causa. Oh meu Deus, é complicadíssimo. Temos aqui mais de 5 cachorros. E esses cachorros, só Jesus na causa mesmo. Vamos tendo paciência aí, que uma hora Deus entra com providência nesses cachorros. Eles se convertem. No mínimo eles se convertem na hora da live. Né? Uma hora Deus vai mandar um anjo aqui para ajudar-nos. Estamos precisando. A produção não está dando conta, então precisamos desse auxílio sobrenatural. Se vocês verem ele calmar, ficar quietinho, é porque Deus entrou com providência. Se não, continuamos aí. Voltando. Esses dois pontos é muito interessante, porque todos nós aqui que estamos caminhando sobre o manto dessa ótica do Ministério de Volta à Palavra,
o que eu quero trazer hoje para vocês, e que a grande maioria já está sendo familiarizada com essas questões postas, porque esses pontos sobre o que é o livre-arbítrio, o que é a origem do mal, da onde ele se originou, o mal, esse mal como essa consequência pelo qual o homem foi enganado, essa consequência a qual atingiu a humanidade, gerando aí uma sequência de desastre, de catástrofe, de situação que levou essa humanidade a distanciar-se de Deus. Esses pontos é muito importante. E o Ministério de Volta à Palavra, ele tem um posicionamento, ele tem uma visão, ele pauta a sua caminhada com Deus subordinado a essa compreensão. E nós, como estamos agora juntos caminhando sobre esta ótica, precisamos compreender isso. Midian, e aí, tudo na paz, né? Fique aí à vontade. Precisamos compreender esses pontos, porque é um ponto a mais, porque às vezes nós precisamos urgentemente nos libertar de algumas fortalezas que, se houver ainda presente em nós, ser desconstruída, né? Temos uma visão herdada da nossa fé pregressa, aonde nós havíamos sido constituídos como evangélicos natos, de raiz. Então nós tínhamos uma consciência, um entendimento sobre o que é livre-arbítrio e sobre o que é a origem do mal, né? Compreendendo esses dois pontos hoje, à luz da compreensão proposta pelo Ministério de Volta à Palavra, é algo necessário, porque para continuarmos a caminhar juntos, precisamos sermos inseridos nessa compreensão. E essa compreensão deve fazer parte agora da nossa ótica, da nossa base de fé. Porque quando partimos daqui para frente, se vamos caminhar juntos, precisamos compreender isso. A origem do mal. Como ele se desenvolveu e o que é isso. Porque aprendemos por muito tempo que a origem do mal, em uma certa linguagem, era um conjunto de coisas que era proibido e que o homem, em um determinado ponto, ele foi desobediente, deixando de cumprir esses requisitos postos por Deus, sendo desobediente a uma ordem de algo que estava exterior ao homem, deixando de cumprir esses requisitos legais, o homem veio a transgredir e cair da presença de Deus. Isso é o que sempre compreendemos na nossa fé outrora. Mas como estamos caminhando para uma progressão de fé em fé, de consciência em consciência, sendo sanados, sarados pela palavra da verdade que nos direciona essa visão clara das Escrituras a partir da revelação que Cristo dá. É por isso que é importante fazer toda a leitura das Escrituras pelo olhar de Cristo, sendo criteriosos e cristocêntricos na compreensão. Porque se eu começar a entender as Escrituras simples e pronto a partir de Gênesis, sem esse critério de interpretação de todas as Escrituras, não olhar por Cristo, eu posso cair em um equívoco e em um erro. Porque Cristo é a revelação plena. Todos já estão
muito familiarizado com essa visão, com essa compreensão, com esse modelo de interpretar as Escrituras, de que toda a história de Deus com os homens deve ser compreendida à luz do que Cristo revela de forma plena e perfeita de quem é Deus. Porque só em Cristo que nós conseguimos compreender e ter a noção de quem Deus é na sua íntegra, na sua máxima, na sua revelação plena e perfeita. É por isso que quando nós vamos olhar a ideia da queda do homem, devemos partir da interpretação a qual Cristo traz. Existe uma revelação, mas podemos chamar que é uma revelação em figuras, em sombra. Uma revelação que o Gênesis nos traz como podendo ser compreendida, que é uma revelação de uma forma bastante rudimentar. A palavra correta seria rudimentar, que seria os primeiros rudimentos, porque era a maneira como os escritores pôde traduzir aquilo que é a verdade, aquilo que é Deus, aquilo que eles podiam compreender dessa verdade. E partindo disso, para termos uma extração mais robusta da verdade, temos que olhar a partir de Cristo. E olhando a partir de Cristo, eu posso caminhar agora rumo à verdade. Partindo disso, nós vamos agora apresentar para os irmãos, e a grande maioria já sabe o que é a questão desses dois pontos que nós precisamos compreender. Se todo mal, preste atenção, se todo mal, acho que todo mundo e todos os pensadores da história já se questionaram sobre a origem, e por várias e várias vertentes do cristianismo, de religiões, buscam alcançar essa compreensão, a resposta, obter a resposta da origem do mal, sendo a consequência de todo o estado da humanidade hoje aí presente. Muitos já buscaram, filósofos, religiosos, intelectuais, sempre buscaram argumentos, base, fundamentos, argumentos para tentar explicar a origem do mal na sociedade. E aí eu trago a questão, se todo o mal que a humanidade vem sofrendo ao longo da sua história, ele é derivado, ele surge da consequência do livre-arbítrio do homem. E aí, para respondermos isso, precisamos entender a origem do mal na sua essência e depois compreender a questão do livre-arbítrio. Irmã Alessandra, seja bem-vinda em nome de Jesus. Graça e paz para a senhora e para a sua família. Seja bem-vinda estar conosco nessa noite. Para os irmãos que porventura não conheçam, a irmã Alessandra é a esposa do Elton Crispim, de Camaçari. Esse casal que também faz parte do Ministério de Volta à Palavra aqui na Bahia. Eles têm um núcleo também lá em Camaçari. E aí nós estamos nos unindo para juntos fortalecer aqui de forma mais próxima esse laço da irmandade a qual essa fé ela nos proporciona, né? Sinta-se à vontade e seja bem-vinda conosco, irmã Alessandra. Que o Senhor continue abençoando. Estamos tratando nessa noite sobre esses dois pontos, a qual eu propus aqui, a compreensão
do mal na sua origem, ao mal, e a origem, quando eu me refiro, é a questão do mal na criação, e isso no sentido do Lúcifer, do anjo primeiro que gerou toda a consequência do mal. Essa ilusão na sua consciência. E aí, compreendendo, partindo disso, aí vamos analisar também a questão do livre-arbítrio. É outro ponto muito polêmico. Agostinho, um dos pais da Igreja Católica e do pensamento do cristianismo, ele se debruçou sobre a busca da compreensão do livre-arbítrio. E daí gerou toda uma visão de compreensão do livre-arbítrio dentro das igrejas da Reformada, hoje do movimento pentecostal que tem dominado. Toda a compreensão de livre-arbítrio foi originado em Agostinho, um dos primórdios, que muito buscou essa compreensão. Não só foi de Agostinho, mas de toda o pensamento, sempre buscou a compreensão da questão se há livre-arbítrio, se o homem tem livre-arbítrio, ou a partir de quando o homem tem livre-arbítrio. Essa discussão paira por toda a forma de pensar dos seres humanos. Essa busca, porque quando se compreende se o homem tem ou não tem livre-arbítrio, se ele é a consequência, se a partir dessa livre escolha, dessa forma do homem ter a consciência de discernir entre o bem e o mal, trevas e consciência, mal, morte, quando o homem tem esse discernimento, gera uma consequência. Adilson Alves, conhecido por nós como Dica, seja bem-vindo. Ele é o filho de Marli, que está lá no Rio Grande do Sul, na parte sul do Brasil. Seja bem-vindo, meu querido, nessa noite. Estamos aqui também tratando de um tema importante. Eu tenho visto que você tem sido tocado pelas verdades do Evangelho e tem caminhado rumo à busca dessa compreensão. Seja muito bem-vindo. E aí estamos tratando nessa noite de alguns pontos aqui para esclarecimento da nossa compreensão. A questão do livre-arbítrio e a origem do mal. E aí, seja bem-vindo nessa noite, está conosco, querido Adilson. Um abraço para você. Pois bem, essa compreensão da questão do livre-arbítrio, esse anseio que os homens sempre buscaram, é muito bom compreensão. E o Ministério de Volta à Palavra, ele tem um pensamento muito importante, muito interessante, que nos chama a atenção. Porque o que eu vou colocar aqui para os irmãos é o fundamento do Ministério de Volta à Palavra, como ele compreende a questão do livre-arbítrio. O livre-arbítrio para o Ministério de Volta à Palavra, ele consiste entre um fenômeno que separa os seres inteligentes, conscientes de si mesmo, das demais criaturas infra-humanas. E isso não significa que o homem seja incapaz de realizar, seja capaz de realizar tudo o que deseja. Tampouco denota a capacidade do homem de salvar-se a si mesmo. Essa ideia do livre-arbítrio proposto aqui pelo Ministério de Volta à Palavra, em outras palavras, não quer dizer que esse ser que tenha esse fenômeno gerado dentro de si, ele não seja capaz de salvar-se. Ou seja, quando ele adquire
esse fenômeno, quando ele desenvolve esse fenômeno em si, ele seja capaz em si mesmo de salvar-se. Não é essa a questão da compreensão do livre-arbítrio. Mas antes se refere à faculdade e competência de discernir a natureza do bem e do mal. E discernir, julgar pela razão. Vocês vão perceber que a proposta do Ministério de Volta à Palavra é que o homem, ele adquire o livre-arbítrio depois que ele consome do fruto da árvore que, apontada por Moisés, seria a árvore da ciência. Essa ciência daria ao homem o conhecimento do bem e do mal. É a partir desse momento em que o homem adquire consciência, razão, em que ele pode agora sim discernir entre o bem e o mal. Porque para outras correntes do cristianismo, ele pensa e estabelece a ideia de que o homem sempre teve livre-arbítrio, sempre foi dotado desde a sua criação, quando Deus formou o homem. Esse é o pensamento da grande maioria, que o homem vem tendo, que o homem tem o livre-arbítrio. Vocês conseguem perceber isso? Mas o pensamento do Ministério de Volta à Palavra é que porque o Ministério de Volta à Palavra sempre se baseia nesse princípio de que o homem é um ser progressivo. É um ser que tem em si um potencial, desde a sua criação, ele é criado com um potencial a ser alcançado. Ele, como diz Paulo, em Romanos 5,14, deixa eu ver se eu acho aqui para eu poder falar de forma mais específica. Romanos 5,14. 2 minutinhos para eu pegar aqui o texto. Assim, diz assim, ó. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão. Aí aqui que está o ponto. O qual é a figura daquele que havia de vir. Portanto, a compreensão do Ministério de Volta à Palavra baseia-se nesse ponto, de que Adão é um protótipo daquilo que haveria de ser o homem por excelência, que é Cristo, que é o alvo, o objetivo da obra divina de Deus, da suprema vontade do Criador. Que a vontade de Deus é que todos sejam Cristo. E Paulo até disse também algo interessante, de que nós estamos caminhando até alcançarmos a estatura de varão perfeito, que é Cristo. Partindo desse princípio, o Ministério de Volta à Palavra compreende de que o homem é esse ser em projeção, que ele alcança um momento da sua consciência e razão. O pastor Alexandre ele traz aqui algo interessante. Observe o que ele pontua 2 pontos. Antes da árvore do conhecimento do bem e do mal, que daria ao homem essa possibilidade de agora poder agir pela sua razão entre discernir o bem e o mal, as trevas e a luz. Ter essa consciência aflorada, essa razão, esse poder de discernir o seu homem interior, o seu homem exterior
e discernir as coisas ao seu redor. Eu não sei se vocês estão conseguindo compreender, porque, em outras palavras, a compreensão parte de que esse ser, essa humanidade ali representada por Adão, ele vai se desenvolvendo ao ponto de chegar a um estado de consciência, representado pela árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E o pastor Alexandre ele traz algo interessante, que ele aponta esses dois pontos, como eu falei, esse momento da árvore e o antes da árvore, para nós chegarmos a essa compreensão de que o homem é esse ser em progressão. Olha o que o pastor Alexandre diz: de modo como Moisés, o homem viveu experiências antes de provar da árvore. Ou seja, Adão viveu em parte de sua existência totalmente desprovido do conhecimento e do discernimento do que é bem e mal. Neste tempo, o homem ainda estava em evolução. Evolução aqui não é no sentido das espécies, de mutação, de genética, mas da consciência, evolução do discernir, do conhecimento das coisas, do ganhar desse discernimento, dessa consciência. Porque a questão aqui é que ele apresenta que o homem é um impotencial, ele tem uma consciência, mas essa consciência vai sendo desenvolvida à medida da sua vivência. Aí ele aponta assim, neste tempo o homem ainda estava em evolução. Sua razão jazia adormecida em estágio embrionário. Muito boa sacada. Aguardando o start. Momento pelo qual a consciência surgiria das trevas, da ignorância. E ignorância, aqui é no sentido da falta de compreensão das coisas. E isso é muito bem perceptível na história da humanidade. Porque se os irmãos se atentar à questão da história, os irmãos vão ver que isso faz sentido, esse posicionamento. Porque isso é perceptível na história, que o homem vai evoluindo nesse sentido do conhecimento. O homem vai galgando passo a passo esse conhecimento. O homem não veio como algo pronto, acabado. Pronto no sentido pleno, perfeito, perfect, acabado. Mas ele vem como alguém em potencial de desenvolvimento, que à medida em que ele vai se relacionando com as coisas ao seu redor, conhecendo a natureza, os animais infra-humanos, toda a diversidade de coisas ao seu alcance, ele vai alcançando a evolução desta consciência, do sentido, da razão. A sua cognição, ela vai se desenvolvendo à medida desse relacionamento. E aqui é o ponto que ele apresenta como aguardando o start, em que esse homem desenvolve essa consciência, assim como ele apresenta aqui um ponto interessante. Ele utiliza um exemplo da criança, assim como qualquer criança, que ao ser introduzida no mundo, traz consigo todas as suas faculdades adormecidas e carece de algum tempo para sua maturação. Assim também o primeiro homem criado, ou seja, essa humanidade, ela em potencial, ela tinha esse potencial de desenvolver essa consciência, essa razão. E aqui que o Ministério de Volta à Palavra apresenta, meus queridos, esse ponto. Porque compreendendo isso, vai nos fazer ter sentido toda a Escritura. Porque quando nós compreendemos a questão da árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore no sentido de ciência,
um ponto de ciência que daria ao homem o conhecimento entre fazer distinção entre bem e mal. É o ponto pelo qual o homem adquire o livre-arbítrio. Conseguiram compreender isso? Esse ponto é a questão pelo qual o Ministério de Volta à Palavra nos apresenta e nós nos corroboramos com essa ideia. Isso começa a fazer parte de nós. Grande Vanderlei, um abraço, meu querido, mais uma vez conosco, nos dando essa honra. Fico alegre pela sua disponibilidade em estar conosco. Estamos tratando sobre essa questão hoje do livre-arbítrio, em que momento o homem adquire o livre-arbítrio. E aí nós estamos apresentando o posicionamento do ministério a qual nós nos filiamos. Porque existe diversidade de compreensão se o homem tem livre-arbítrio, a que momento ele adquire esse livre-arbítrio, se ele tinha livre-arbítrio, verdade, estamos juntos, se ele tinha livre-arbítrio antes do conhecer, de tomar do fruto da árvore do conhecimento do mal, se esse fruto é o start que dá a ele o conhecimento para agora ter o livre-arbítrio, ou se ele já tinha desde a sua origem, da sua criação, quando Deus forma ele do pó da terra e sopra o seu fôlego nas suas narinas. A questão é, o homem já vinha ali, daquele ponto, com conhecimento do bem e do mal, ou ele adquire nesse ponto start aqui apresentado agora, como sendo a árvore? Porque a literatura posta por Moisés, o descrito de Moisés, é de que o homem, ali representado pela mulher, no jardim do Éden, de frente àquela árvore, ela é seduzida a tomar da árvore, e aquela árvore, segundo o relato, daria à mulher o conhecimento do bem e do mal, e a partir de então, ao tomar daquele fruto e consumi-lo, ela iria ser igualada a Deus. E foi o que Deus disse. Agora, pois, o homem é como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Foi o que Deus disse. Olha a contribuição aqui do Vanderlei. Ele disse que ao ver, Deus deixou claro 2 caminhos, onde a escolha sempre foi a de livre-arbítrio. É isso, Vanderlei, que nós estamos tratando. Se o homem tinha essa capacidade antes, ou se a árvore é um símbolo de que expressa a verdade, deve ser compreendida como um símbolo ali posto, por ser uma figura rudimentar, utilizada por uma linguagem rudimentar utilizada por Moisés, para expressar verdades muito mais profundas. E ao falar desse momento de que o homem adquire o conhecimento do bem e do mal, adquire o livre-arbítrio, ele utiliza isso em figura, colocando ali como uma árvore. O momento, a árvore sendo esse estate, em que o homem adquire essa consciência, essa razão. A sua cognição é aberta para ele fazer a interligação, ser um homem capaz de interligar o seu ser interior, fazer análise do seu ser interior e do seu ser exterior, com todas as coisas ao seu redor, capaz de perceber no seu espírito de que existe um Deus, de que existe o outro semelhante. É isso que é a questão que nós estamos tratando, tentando ajustar uma compreensão. E eu apresento esse ponto. Eu sei que é um tema muito polêmico, em que existem várias correntes de pensamentos que circundam em redor disso.
mas nós nos filiamos a esta compreensão de que o homem adquire esse conhecimento, esse livre-arbítrio, a partir do momento em que ele toma do fruto, e isso nós compreendemos de forma simbólica, que é uma representação, a figura posta é uma representação desse momento. Isso, verdade. Muitas das vezes segue caminho por meio de líderes até a mídia. É um ponto. Isso é um ponto verdade. A mídia manipuladora sempre tende a levar muitos para onde ela sempre quer. Então, o nosso posicionamento aqui, Vanderlei e os demais, é que o homem adquire isso. Essa é a visão que nós interpretamos o Gênesis. Que o Gênesis ali é uma maneira, é uma ilustração. Ele contém uma linguagem rudimentar, mas porém com verdades profundas, que deve ser extraída agora compreendendo-a como uma figura. Porque isso ganha a robustez dentro de todo o contexto da Bíblia. Todas as escrituras, elas vêm dando substância a isso. Porque Jesus Cristo falou algo interessante. Quando questionado aos seus discípulos sobre o lavar da mão, porque os discípulos de Jesus não lavavam a mão quando eles iam comer alguma coisa. Os fariseus perceberam isso e questionaram a Jesus. Mestre, por que os seus discípulos não lavam a mão? Jesus Cristo dá uma resposta muito interessante. Jesus Cristo diz bem assim: o que contamina o homem não é o que entra no homem. O que pode contaminar o homem não é aquilo que ele come, mas o que contamina o homem é aquilo que sai. Porque o que o homem come desce ao estômago e vai para lugares escusos. É a linguagem utilizada por Jesus. Mas o que contamina o homem é o que sai do coração. É o que procede do seu ser, da sua essência. Porque é dentro do homem que procede toda a construção da ideia do mal. E foi muito bem colocado por Jesus. Porque a tradição dos judeus era de se purificar através de uma água que reputavam por ser purificadora. Que purificava o homem ao comer os alimentos, se ele lavasse a sua mão, fizesse a sua higienização, usasse o seu álcool em gel, a sua máscara, ele ia ficar protegido do coronavírus, se fosse hoje. Mas, porém, Jesus Cristo disse que o que contamina o homem é o que sai, porque do coração, dessa sede, do sentimento do homem, que é o coração, é que procede todo o mal. E compreendendo isso, voltando para a ideia daquilo tipificado lá no Gênesis, você vai compreender, fazendo esse link, esse paralelo entre a fala de Jesus e o que está posto por Moisés na tipificação que ele ilustra sobre esse momento de que o homem alcança essa lucidez, essa capacidade cognitiva de adquirir a razão. E o pastor Alexandre, ele traz algo que é interessante. E ele diz assim, em verdade, o livre-arbítrio floresce no homem no exato momento em que ele transita do estado de inconsciência ao estado de consciência.
há uma transição. O livre-arbítrio é esse momento de que o homem faz essa transição, essa ponte entre um estado de inconsciência, onde ele não tem a razão para discernir entre as coisas, discernir entre o bem e o mal, e ao estado de consciência, que agora ele tem ciência, razão, ele sabe fazer a cognição das coisas ao seu redor. Percebem isso? O quanto isso é importante e esclarecedor para nós pontuarmos e caminharmos por essas vertentes, pelo qual nós devemos nos posicionar. Porque existe um pensamento contemporâneo, raiz de uma tradição, que diz que o homem, ele nasce com livre-arbítrio. E é por isso que ele toma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque quando eu parto disso, se o homem já vem com livre-arbítrio desde a sua criação, tira a essência do que é a ideia da árvore. Se a figura da árvore, ela traz em si a sua essência de dar conhecimento do bem e do mal, se o homem já tem o conhecimento da sua raiz, do conhecimento do bem, mas já sabe discernir os seus caminhos entre bem e mal, por que ele ia tomar da árvore do conhecimento do bem e do mal? É uma questão para nós pensarmos. Aí a Vanderlei diz assim: e o que defendo, o consciente às vezes tem algo interessante, porém nosso subconsciente raciocina como razão pura. São dois momentos, muito bem colocado pelo Vanderlei, são dois momentos. É essa transição que nós estamos falando, desse homem que raciocina. Porque existe um momento em que o homem começa a raciocinar, a ter razão, a fazer cognição nas suas atitudes. Em um momento em que ele não é racional, ele está no estágio de inconsciência. Inconsciência, ou seja, não tem ciência da sua existência, da sua capacidade de fazer discernimento entre essas coisas, bem e mal, morte e vida. Esse ponto é que nós apresentamos aqui, que é o pensamento do Ministério de Volta à Palavra. E que nós nos filiamos a ele. Nós comungamos com isso. De que o homem transita nesse estágio entre a sua inconsciência até essa figura aqui posta, utilizada, volto de novo, por Moisés, comumente debatido por muitas pessoas sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal, o momento pelo qual o homem desobedece a Deus. Muitos dizem que o pecado do homem é uma desobediência. É quando o homem desobedece a Deus. É por isso que nós estamos tentando construir essa consciência, esse entendimento, eu falo assim, de dar um passo a mais, de colocar uma luz de clareza a mais nessa compreensão. De que quando nós caminhamos por isso, que aquela ilustração, a figura da árvore, ela contém uma verdade que, para extrair a essência dessa verdade, deve ser compreendida como uma figura e não como uma literalidade. Porque quando nós vamos tentar caminhar pela literalidade da coisa, eu acho que se perde muito com isso. É por isso que nós optamos a interpretar a árvore do conhecimento do bem e do mal como sendo uma figura de linguagem utilizada por Moisés para tratar a questão do estado de consciência, o momento
start pelo qual o homem, a humanidade, adquire a consciência. Porque a árvore daria a ele essa consciência, despertava nele a consciência, o estado de razão. Aí o Vanderlei continua. Vanderlei tá muito bom, tá interessante trabalhar com o Vanderlei, que ele é uma figura muito inteligente. É porque age com a consciência e com só os seus interesses. É muito por aí. Porque nesse momento que o homem agora adquire a consciência e ele é capaz de agir com interesse. Porque outrora, antes do comer, do se apropriar da árvore, desse start, o homem não tinha essa razão de agir pelos seus interesses, de se relacionar com todas as coisas ao seu redor pelo seu interesse próprio. Ele só adquire isso quando ele alcança esse estágio de transição. Ele sai dessa inconsciência e ele agora alcança esse estado de consciência. E aqui tem um porém, que quando ele adquire esse estágio de consciência, ele é levado à sedução, a figura da serpente, que dá a ele a sedução, que o engana, dizendo que agora com esse estágio de consciência, de razão, ele pode viver para si e por si. Ele pode alcançar os seus próprios interesses. É aqui que nasce o egoísmo como sendo a raiz. Porque agora nós deveríamos nos remeter à ideia da origem do mal, como sendo aquele ser que quis ser igual a Deus, que agindo com violência contra aquilo que Deus é, contra a santidade de Deus, e santidade no sentido de separação, porque devemos deixar de lado essa compreensão de santidade nos termos aí postos pelas doutrinas pentecostais, neopentecostal, que santidade requer um esforço do homem para se separar de coisas do mundo. Mas aqui a ideia de santidade de Deus, a santidade de Deus é como sendo um ser à parte, separado, porque santidade não é separação, como sendo esse ser separado de toda a criação. A santidade de Deus nos deve ser remetida a esse entendimento. Deus é santo porque ele é separado da sua criação. A criação não deve ser compreendida nem igualada a Deus. Muito profundo isso. Deus, ele é tão absoluto. Ele é, o termo melhor é que ele é o único que é. Todos os demais, seja anjo, seja homem, seja universo, multi-universos que existe, e a ciência cada vez mais vai nos apresentando um universo com a sua infinitude. Seja toda essa criação, Deus não pode ser comparado. A questão da queda de Lúcifer é quando ele quer comparar-se, ele macula esse Deus que está separado da sua criação, ele quer introduzi-lo na criação e compará-lo. Esse ato é uma violência contra a santidade de Deus, ou seja, a separação de Deus. Isso, ele é o criador de tudo, Vanderlei. Ele está fora, porque ele não pode ser comparado com as coisas criadas. Se ele é o criador está separado, então ele é santo. Santidade no sentido de separação da criação. Eu, como criatura, nunca posso tentar reduzir Deus ao status de criação. Ele é criador, ele está fora. E quando eu não consigo compreender isso, isso é uma mácula. A santidade de Deus.
Você percebe o quanto de luz traz a nossa compreensão quando nós olhamos por essa perspectiva da repetição de santidade, como fazer um monte de coisa. Hoje eu não bebo, por isso que eu sou santo. Eu não vou na boate, por isso que eu sou santo. E a questão de santidade, a qual nós devemos preservar e compreender de Deus, o porquê Ele é santo, é que Ele é separado da criação. Infinito, inalcançável. Paulo utiliza um termo, Vanderlei, que é interessante. Aquele que habita em luz inacessível. O homem não consegue compreender, e nem toda a sua compreensão, cognição, razão pode alcançar esse Deus, porque ele está além. E Paulo utiliza outro termo interessante, que aquilo que podemos ver e compreender de Deus é aquilo que ele se permite dar a conhecer. E nós conseguimos compreender Deus a partir das coisas criadas. Isso é o que Paulo utiliza em Romanos 1. De que todas as coisas criadas vão revelando a Deus. Mas, porém, Deus, em Cristo, em Jesus, no Verbo encarnado, no Logos, Ele ali começa a descortinar quem é Deus. Quem verdadeiramente é Deus, eu só consigo ver, perceber, tocar quem é Deus olhando para Jesus. Em nenhuma outra forma mais perfeita de compreensão há clareza, senão no viver de Cristo. Em tudo que Ele expressou, na sua humanidade, na sua essência. Nosso discurso está um pouquinho até bastante empolgante, mas já vai acabar nossa live. Né, Vanderlei? É muito bom. Eu lhe agradeço estar conosco. Você tem contribuído muito, enriquecendo muito a dinamicidade da nossa live. Porque você é uma pessoa muito que compreende, inteligente por demais. Eu lhe agradeço por estar constantemente conosco, né? E esses pontos, Vanderlei, é muito interessante. É muito esclarecedor compreender isso, a questão se eu tenho ou não livre-arbítrio, se esse livre-arbítrio interfere ou não na consequência da humanidade. E aí eu apresentei hoje um ponto aqui para os irmãos que o que eu me posiciono e aonde eu me filiei é que o homem adquire o livre-arbítrio a partir desta transição de um estágio de inconsciência até ele alcançar, ali figurado na árvore do conhecimento do bem e do mal, começando esse start que o homem adquire. E aqui tem um agravante, que ao adquirir isso, ele é seduzido pela serpente do engano, que o seduz a tomar desse conhecimento como sendo a razão da sua própria existência, deixando agora esse ser agora consciente que ele é, de atribuir ao seu Criador toda a sua existência e continuar vivendo por ele e para viver por si só. Porque a serpente disse que certamente ele não iria morrer se ele tomasse do conhecimento para viver por si. E aí nós vemos na realidade hoje da humanidade que isso foi um lendo engano, quando o homem se apropria da sua razão para caminhar rumo a distanciar-se de Deus. É interessante. Você percebe que quanto é muito importante compreender isso, que o homem, quando adquire isso, seduzido pelo engano, ele agora, sendo esse ser consciente, que sabe discernir o seu ser, ele consegue alcançar e tocar o seu espírito, a sua alma. Ele não atribui a Deus a sua sobrevivência, a sua razão de existir, mas ele é seduzido para querer viver por si e para si. Já vai findar nossa live. Eu queria agradecer a todos
Um forte abraço para todos e até a próxima live. Eu sei que ficou meio que faltando concluirmos, mas graças a Deus por tudo. Um forte abraço a todos e até a próxima.